Olá, eu sou o pastor Alberto Freitas e este é mais um devocional diário promovido pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Como temos feito a cada dia nesse período, meditando no livro de Eclesiastes. E vamos agora para o capítulo 9, os versos 17 e 18, e assim nós lemos: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Aqui o escritor do livro de Provérbios está na continuidade desse texto que nós vemos então anteriormente. Ele fala a respeito de um homem simples, porém sábio, que conseguiu livrar uma cidade da invasão de quem vinha com muito mais poder. E então ele resume nessas palavras, de que as palavras dos sábios, ainda ditas de forma suave, ainda que ditas de forma que não chame tanto a atenção, não precisa ser em alto volume, mas se são palavras sábias, elas têm maior valor do que aquelas palavras que podem ser ditas em altíssimo volume, no entanto, desprovidas dessa sabedoria. E então ele faz a alusão: valem mais do que os gritos de quem governa tolos, de quem está dirigindo tolos, quem lidera tolos. E nós lembramos que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, de que aquilo que nós podemos ter de firme na vida é guiarmos essa vida de acordo com a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para os meus caminhos. E então nós podemos caminhar com firmeza na vida, se a nossa vida está pautada na palavra do Senhor. E depois o escritor de Eclesiastes diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E então, tudo que Deus criou foi feito para ser usado com sabedoria. Qualquer instrumento que tenhamos nas mãos, ele pode ser usado de forma positiva, de forma a que venha a somar para o bem individualmente e o bem comum. Você pode utilizar uma faca para descascar uma fruta, cortar uma carne, ou você pode usar uma faca para ferir alguém. Da mesma maneira, até a nossa maneira de falar, porque com a nossa boca podemos estar construindo a vida de alguém, ou podemos estar destruindo a vida de alguém. As armas de guerra, elas podem ser usadas em defesa, elas podem ser a garantia de que estaremos bem defendidos, mas também podem ser usadas para um assassinato. E então é por isso que ele conclui dizendo: um só pecador destrói muitas coisas boas. E aí nós poderíamos ficar pensando: um só pecador, de quem será que o autor está falando? E nós podemos nos incluir todos nesse entendimento, porque quando nós utilizamos os instrumentos de que dispomos, os instrumentos a que temos acesso, quando nós utilizamos da maneira errada, da maneira que vem a ser algo que fere outras pessoas, que destrói, então nós nos enquadramos nesse versículo, né? Um só pecador destrói muitas coisas boas. Quantas vezes temos relatos de alguém que se utiliza de uma arma e entra, às vezes, numa escola e fere dezenas de pessoas, alguns até feridos de morte.
um só pecador. E então nós precisamos retomar o cuidado de ser aqueles que usam de sabedoria com tudo aquilo de que dispõe. E nós podemos usar como exemplo as redes sociais, a maneira como nos utilizamos das redes sociais, a maneira como chegamos a talvez até ferir alguém através das redes sociais, com palavras que não utilizaríamos se estivéssemos diante da pessoa presencialmente. E o que precisamos é aplicar aquele princípio do livro de Provérbios, quando diz: a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita ira. E então que possamos aprender da sabedoria que vem de Deus através da sua palavra, que possamos dar ouvidos às palavras dos sábios, mesmo ditas em baixo volume, do que seguirmos qualquer que, gritando, esteja liderando insensatez. E que é melhor a sabedoria do que as armas de guerra, e que não sejamos enquadrados como aqueles que destroem muitas coisas boas. E então, que possamos estar construindo, de termos o resultado positivo, como o exemplo do próprio Jesus Cristo, que assumiu mesmo o preço da sua própria morte, para que pudesse promover para nós salvação, perdão, vida eterna. Ele levou sobre si a condenação do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter a segurança de estar com Ele por toda a eternidade, pelo perdão que Ele oferece a todo que nele crê. Que a sabedoria que vem de Deus esteja presente no nosso dia a dia, pela maneira como agimos, pela maneira como damos ouvidos a essa sabedoria. Que Deus abençoe o seu dia e que o nome de Deus seja glorificado em tudo aquilo que venhamos a fazer. Amém e amém.